Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Eu acho que o cinema ele tem um poder transformador, né? Eu acho que a arte, de uma forma geral, né? Tem uma autora, que é a Agnes Heller, que ela fala que a única coisa que tira a gente do cotidiano é a arte, né? Então, eu acho que a arte ela vem muito nesse sentido. Eu já me transformei assistindo filme, né? Então, eu acho que se aconteceu comigo, acontece com todo mundo. Você pode, sim, assistir a um filme e rever a história, né? Porque a gente até sabe que muitas pessoas não conhecem a história, né, desse período da ditadura. Então eu acho que o filme ele também vem nesse sentido de esclarecer de fato o que aconteceu, porque quando a gente fala de tortura, que muitas pessoas foram torturadas, muitas pessoas foram mortas, muitas pessoas falam sobre isso como se isso de fato não existiu, que isso é uma coisa da nossa cabeça, que é uma invenção, né? Então o filme e a mobilização que ele fez, né, deixa muito claro, né, esse período da ditadura e o que de fato aconteceu e o que isso gerou nas tantas famílias que viveram aquele período. Olá, eu sou Adriana Bernardes e ao meu lado Ana Maria Campos e hoje nós recebemos no podcast do Correio a professora Denise Moraes, cineasta, professora, como eu já disse, né, e coordenadora de graduação do curso de audiovisual da FAC da UNB. Professora, estamos aí ainda celebrando essa vitória do Oscar, né, do filme Ainda Estou Aqui. O que chamou mais atenção da senhora nessa produção? Bom, boa tarde, bom dia, não sei. Boa tarde, bom dia, boa noite. Depende de quem da hora quando vai ao ar. Bom, sobre o filme, eu acho que é um filme que ele, primeiramente, ele tem um significado histórico, assim, muito importante, né, porque ele retoma um momento, assim, muito dramático, né, da nossa história, da vida dos brasileiros, e acho que traz, né, à tona um debate que ainda está aqui, né, que precisa ser debatido, né, principalmente pensando nas questões, né, das políticas públicas, políticas, né, do governo também, para fazer essas reparações históricas, né, diante do sofrimento, né, da ditadura, que a ditadura provocou. Então, eu acho que ele tem um significado muito forte político, né? Até a questão dele ter sido exibido, né, em vários países, né, e toda a comoção que ele tem gerado, né? Eu mesmo tenho amigos que moram fora, que faziam tempo que não falavam comigo e que de repente com esse filme passaram a, né, me mandaram mensagem, sentido, né, extremamente comovidos com o filme, né? Então eu acho que é um filme que está gerando uma comoção grande, né, no sentido de também trazer esse olhar para o Brasil, né, para o nosso país, e um olhar nesse sentido, né, de refletir sobre essas repressões, né, que a gente vem vivendo, né, teve a época da ditadura, mas a gente, né, continua vendo, né, a extrema-direita também muito forte, né, de modo geral no mundo, né. Então, eu acho que é um filme que ele traz um alerta, assim, quanto a isso, né? E no caso do Brasil, defendendo claramente alguns setores da sociedade a volta da ditadura, a investigação em curso aí no STF, uma suposta trama golpista, inclusive com planos de assassinar presidente, ministros do Supremo, né? Então, é um tema extremamente relevante, atual e pelos fatos, né, que estão aí expostos, é impossível dizer que aquele filme é coisa do passado, né, que o tema é coisa do passado. Exato. Você acha que a abordagem desse drama que eles viveram pelo lado da família, que ali mostra uma família feliz, unida, o dia a dia ali de uma família de classe média, e o drama que aconteceu na família, que dá a impressão de que poderia acontecer com qualquer família, que isso é o que faz
deixa as pessoas tão sensibilizadas? Eu acredito que sim, assim, eu acho que é um filme que ele tem assim, nós não temos muitos filmes que falam sobre esse período sob o ponto de vista familiar, né? Ele é um filme que ele tem uma personagem principal que é uma mãe, né? Ela está nesse lugar e eu acho que muito do que ela passa para a gente na interpretação dela tem uma interpretação bem comedida, né? Porque ela não se desespera, né? Você não vê a personagem se desesperar em nenhum momento. Eu acho que é muito essa preocupação nesse sentido dos filhos, né? Do que ela vai dali, né? Tanto no momento em que ela não sabe se o marido está morto ou está vivo, né? Mas dali para diante. Então, eu acho que é um filme que ele tem esse olhar diferenciado, ele propõe uma perspectiva da família, né? No caso agora, né? No olhar da mãe, né? Da mulher e da mãe, né? Mas eu acho que ele não deixa de fora os filhos, né? Então, que isso até eu tenho... Porque é um filme que também tem isso, eu acho que é um filme que ele vai contagiando as pessoas, mas ele também vai remoendo, né, movendo as nossas memórias, né? Todo mundo tem memórias ligadas à ditadura, né? Assim, a grande maioria das pessoas vivenciou isso por meio dos seus familiares, por meio dos seus vizinhos, né? Eu mesmo tenho, até engraçado, ontem uma amiga minha me ligou dizendo que a mãe lembrou de uma situação, porque meu pai também passou por essa situação, ele foi preso, só que ele foi rapidamente solto, né? E depois os amigos se organizaram para dar abrigo para ele. E essa mãe, né, dessa amiga minha, que a gente chamava na época de tia e tal, ela lembrou de um momento em que o meu pai foi com a gente na casa dela para meio se esconder, né, digamos assim, e aí a gente chegou lá, todo mundo morrendo de fome, as crianças estavam com fome, né, e aí eles foram, a família tentou se organizar para preparar sanduíches, né, então eu acho que o filme ele fala sutilmente sobre isso, né, sobre não só a questão do medo, mas a questão da liberdade. Eu acho que o filme ele tem esses dois temas assim muito fortes, né. A questão da liberdade a gente vê claramente, o início do filme, as crianças estão na praia, as crianças têm o ir e vir, elas, né, atravessam aquela rua numa liberdade, né, elas estão o tempo todo livres, né, a casa inclusive é com a porta aberta, né, então tem toda uma relação entre o privado e o público, né, que passa por essa liberdade, né, que eles tinham. E de repente, essa liberdade é cerceada, né? Tanto é que tem aquela cena em que os policiais, né, entram na casa e começam a fechar as cortinas. Então, a casa antes era um espaço extremamente iluminado, né? O sol da praia, né? E a partir desse momento, né, o espaço, a narrativa se fecha dentro do espaço da casa, né? Então, o medo, que antes era uma coisa vista né, longe, né, tem um momento, não sei se vocês lembram que eles estão na praia, né, enfim, curtindo a praia e aparecem uns carros de polícia passando do outro lado da rua, então ainda tem esse distanciamento, digamos assim, né, o medo ele tá ali rondando, mas ele tá longe, né, ele ainda tá no público, mas ainda não invadiu o espaço, né, ali da família. E aí, de repente, ele entra dentro da casa, porque a casa é esse lugar do resguardo, né? E a ditadura, ela foi isso, ela invadiu casas, né? Ela levou pessoas que eram as nossas pessoas queridas, afetuosas, né? Os amigos, os nossos pais, né? Então... E a sutileza do filme também que chama muita atenção, porque algumas cenas que são muito emocionantes são cenas, eu diria talvez corriqueiras, que é o caso do cachorrinho, né? Corriqueiras assim, sim, coisas que acontecem no dia a dia, mas que machucam. O cachorrinho atropelado, ela na sorveteria, aquele sentimento de ver as famílias e ela tá com a família pela metade. Né? Então são sentimentos que muita gente viveu,
mostrados ali, talvez isso aqui seja tão forte, né, professora? Porque talvez a violência da ditadura, ela é dramática, ela atingiu muita gente, mas ela não ela parece uma coisa mais distante do que esses sentimentos que são do dia a dia. Não é isso? Eu acho que o filme ele teve muito essa preocupação, né? Acho que até pelo fato do Walter Salles ter vivido com essa família, porque ele viveu ali, né? Ele era amigo das né? Da família, dos filhos. Então, eu acho que quando ele pensou em como trazer essa história à tona, eu acho que ele fez isso muito do lugar que ele ocupou ali, né? Porque ele certamente, convivendo com essa família no cotidiano, ele também sentiu, né, que a liberdade não era mais a mesma, né? Provavelmente ali na época ele não conseguia mais visitar a família, então ele, né, deve ter sofrido isso, e eu acho que ele teve essa preocupação de trazer isso, né? Tanto é que o filme é praticamente, né, tem uma boa parte ali dentro da casa, né? A casa é muito bem explorada, né, em vários momentos do filme, né? A questão das crianças, né? A relação da família também, como era uma família extremamente amorosa, né? Tinha muita coisa do brincar, né? Que também tem muito a ver com essa liberdade do cotidiano, né? Das crianças que brincam, né? Que brincam na praia, que brincam em casa, né? A relação também com aquela moça que está ali cuidando das crianças também, que era uma relação afetuosa, né? Então era uma família muito amorosa. Qual foi a cena do filme que mais te comoveu? Para mim foi a do cachorro. Eu achei aquela cena, porque eles tinham o cachorro, ele é muito simbólico no filme, né? Porque o cachorro é um pouco também aquele pai, né, digamos assim, ele está um pouco no lugar do pai, né, porque o afeto, né, a família, então o cachorro veio também nesse sentido, né, de mostrar e reforçar o afetuoso no cotidiano, e de repente eles perdem o pai e depois um pouco mais para frente o cachorro, né, e a forma também como a personagem, né, da Eunice reage ali também é muito interessante, né, porque você sente, por isso que eu acho que tem duas questões no filme, é a questão da liberdade, mas a questão do medo também, né, porque você vê que acho que é um outro elemento narrativo que eu acho que o diretor teve uma preocupação, assim, de como lidar com essa questão do medo, né? E aí, como a Eunice lidou com isso também, né? Porque ela tinha medo, quando ela foi presa, a filha também foi, então ela tinha essa preocupação com a filha, com o marido, que ela também não sabia onde estava, mas ao mesmo tempo ela tinha que mostrar uma coragem para os filhos, porque ela não podia sucumbir à família, né? Deixar a família, os filhos, né? Já estavam numa situação de perder o pai, então acho que tinha essa questão também de como lidar com medo, mas ali na cena do cachorro, eu acho que ela tem um momento que é uma reviravolta, assim, no arco dramático da personagem, sabe? Eu acho que ali ela toma uma atitude, tanto é que ela avança no carro, né, e mesmo podendo ser morta, né, ali e tal, ela, né, bate no vidro, né, e esbraveja. Exatamente, então... Também fiquei muito impressionada com essa cena. A que mais me tocou foi a cena, o final do filme, que eu achei que eu fosse morrer de chorar nesse filme, porque eu choro com qualquer coisa, né? E fomos ver eu e meu marido. E aí, quando tem aquela cena final mesmo da Fernandona, da Eunice, né? Velha, já com Alzheimer, de frente para a televisão, e que ela tá olhando para o vazio, assim, para a televisão, mas para o vazio, e aparece uma reportagem do Marcelo Rubens Paiva, do Rubens Paiva, e a única reação dela, ela abre um pouquinho assim o olho e né, ela se encontra de novo com a história, né? Assim, ela tem um momento de lucidez ali, mas é muito sutil. E eu saí do cinema, falei assim, achei que eu fosse morrer de chorar, mas não vou não. Qual cena você mais gostou? Eu gostei dessa. Eu falei assim, nossa, aquela cena da Fernandona. E aí as lágrimas começaram a cair, sabe? Assim, e quando eu lembro da cena, até hoje me emociona isso. Aquela cena é a cena que deu nome ao filme, né? Que eu ainda estou aqui. Então é realmente impressionante. Tem vários simbolismos aí, né? Eu ainda estou aqui, ela ainda está aqui, tem o risco
contra a democracia que ainda está presente, né, não só no Brasil, mas essa onda conservadora aí em vários países do mundo, com governos autoritários, governos extremistas. É uma questão muito... A senhora considera que esse filme, nesse contexto e tratando desse tema, ele tem o poder de levar uma reflexão para as pessoas que ainda defendem e apoiam ditadura, governos autoritários, governos extremistas, ou essas pessoas são irrecuperáveis, digamos assim? Pode acontecer o que acontecer, pode vir arte e discussões e debates que elas vão continuar defendendo esse tipo de política. Olha, essa pergunta é difícil, né? Bom, eu acho que o cinema, ele tem um poder transformador, né? Eu acho que a arte, de uma forma geral, né? Tem uma autora, que é a Agnes Heller, que ela fala que a única coisa que tira a gente do cotidiano é a arte, né? Então, eu acho que a arte, ela vem muito nesse sentido, da gente sair também, né, da vida cotidiana, né, e às vezes até desses pensamentos que a gente tem. Então, muitas vezes a gente, né, eu já me transformei assistindo filme, né, então eu acho que se aconteceu comigo, acontece com todo mundo. Você pode sim assistir a um filme e rever a história, né, porque a gente até sabe que muitas pessoas não conhecem a história, né, desse período da ditadura. Então, eu acho que o filme, ele também vem nesse sentido de esclarecer de fato o que aconteceu, porque quando a gente fala de tortura, que muitas pessoas foram torturadas, muitas pessoas foram mortas, muitas pessoas falam sobre isso como se isso de fato não existiu, que isso é uma coisa da nossa cabeça, que é uma invenção, né? Então, o filme e a mobilização que ele fez, né, deixa muito claro, né, esse período da ditadura e o que de fato aconteceu e o que isso gerou nas tantas famílias que viveram aquele período, né. E tem um aspecto no filme que eu acho muito forte, que eu acho que o filme até nem fala muito sobre isso, né, mas que de certa forma trata, né, enfim, né, num subtexto, digamos assim, que é a questão das sequelas que a ditadura deixou nas gerações futuras, né? Porque o filme, ele fica ali na Eunice e depois, tudo bem, ele tem aquela cena final, né, que a família está ali, os filhos reunidos, e ela já não está mais ali, né, porque ela está com Alzheimer. Mas o filme não entra nesse âmbito, né? Só que eu acho que o que isso gerou, né, para gerações futuras é algo muito forte, né? E então, talvez nesse sentido, né, eu acho que sim, o filme, ele pode ser uma chave para uma possível mudança, né? Depende de o que a gente vai fazer com esse filme, né? Tá, tudo bem, o filme foi pro Oscar, que legal, todo mundo curtiu, Copa do Mundo, né, como se fosse Copa do Mundo, foi todo mundo pra rua. No meio do carnaval ainda, a maior festa brasileira. Uma festa brasileira, né, foi maravilhoso, né, todo mundo, enfim, se uniu, né, pra torcer pro filme e tal. Mas e agora, né, agora daqui pra frente, o que esse filme vai trazer? Então eu acho que levar esses filmes para as escolas, para debater a temática, né, com as crianças, né, porque tem crianças que são netos, né, bisnetos de pessoas que viveram a ditadura e que não conhecem essa história. Eu mesmo, né, meu pai, né, foi preso, depois foi solto, e a gente não precisou sair do Brasil, quer dizer, a gente conseguiu se manter aqui, mas outras pessoas saíram, se transformaram, acabaram com a família, se distanciaram, né, de seus familiares e tudo, mas ninguém fala muito sobre isso. Existe um tabu sobre esse tema, né, esse tema ninguém quer mexer nele, e o filme trouxe esse tema para roda, né? Então eu acho que vai de uma responsabilidade agora de tanto o governo, né,
pensar nas comissões, Comissão Nacional da Verdade, Comissão da Anistia, né, tudo isso. Então, acho que reforça o discurso político no lugar do político, mas traz também, um filme que eu acho que ele serve para educar, para ensinar o que foi esse momento, de como a gente tem que cuidar para que isso não se repita, né? E aí, nesse sentido, se olharmos para o filme nesse lugar, aí eu acho que sim, ele pode fazer grandes transformações. Agora, se ficar só no oba-oba do Oscar, né? Ai, que bom, levamos um Oscar e tal, o primeiro filme que ganhou um Oscar e tal, né? Filme brasileiro, aí eu acho que ele vai ficar como uma ficção, sabe? Como um filme de ficção. E qual é o impacto para o cinema brasileiro de uma premiação como essa? Olha, poxa, é enorme, né? Porque é a primeira vez que a gente já, né, o cinema brasileiro já foi ao Oscar algumas vezes, né, mas é a primeira vez que eu acho que não foi nem só o fato de ganhar o Oscar, mas eu acho que a campanha que eles fizeram ao redor do mundo, em vários lugares, foi muito forte. Então, o cinema nacional, ele atravessou fronteiras, né, e fronteiras que antes ninguém nem ouvia falar do cinema brasileiro. Né? Então, acho que a Fernanda Torres, ela teve um papel fundamental como embaixadora do Brasil. Eu vejo ela como uma embaixadora, porque primeiro ela é de uma educação assim, que a gente fica orgulhoso, né, de ter uma artista, né, uma atriz brasileira, né, com a postura que ela tem, né, e eu acho que ela o tempo todo, quando a gente escuta as entrevistas dela e tudo, ela faz questão de reforçar a importância do filme, né, você pode ver toda a entrevista que ela fala da Eunice Paiva, ela fala da importância dessa mulher, ela retoma a questão do período da ditadura, então ela está sempre trazendo o olhar das pessoas que estão assistindo o filme, né, para a importância histórica do filme, né, e então eu acho que o filme faz tanto uma propaganda, publicidade fora, né, sobre o nosso cinema, mas aqui dentro também, né, de que a gente pode também levar o nosso cinema para outros lugares, né, e abrir debates que são debates importantes, que não devem ficar em cada território, né, mas são debates mundiais, né, que precisam ser debatidos coletivamente. Né? Agora, o fazer cinema no Brasil, fazer cultura no Brasil também não é uma missão fácil, né? Depende de incentivos do governo, depende do governo que está aí. No governo passado a gente viu um desmonte e um ataque mesmo à cultura, aos artistas. Como é que você vê esse mercado nosso, né? Esse setor, melhor dizendo, cultural do Brasil, do fazer arte, do fazer cultura no Brasil? Aí nesse sentido eu acho que o filme ele tem uma importância para se mostrar o quão é importante investir em cinema, o quão é importante ter, né, esse investimento voltado para a realização de filmes, para a realização, né, das nossas obras audiovisuais, cinematográficas, né, e como porque o cinema brasileiro ele é feito por meio do recurso público, né? Ainda que a gente sabe que esse diretor é um diretor, né, que, enfim, né, vem de uma classe... Não precisa de muitos não precisa dos editais de financiamento, mas a grande maioria, né, se serve dos financiamentos. E há uma concorrência também, então boas histórias são escritas, mas não são realizadas, né, por falta de recurso. Então eu acho que daí, tratando de um governo, né, que trouxe a cultura de volta, né, passou a ter um olhar para a cultura, eu acho que é fundamental agora aproveitar esse momento, né, para abrir mais editais, né, para, né, ter mais investimentos dentro da área, para fazer coproduções. Durante os últimos 4 anos, né, os 4 anos anteriores a esse governo, os artistas foram praticamente criminalizados, apontados como corruptos, bandidos. Sim. Enfim, houve uma campanha contra a arte nesse país.
Os últimos 2 anos foi uma recuperação disso, né? Sim, a gente tem percebido ainda que que impacto que isso teve no dia a dia de quem está produzindo? Eu acho que é muito diferente, né? Antes, para você realizar filmes, né, no período do bolsonarista, do Bolsonaro, a gente não tinha editais, né? O próprio Ministério da Cultura, né, foi encerrado, né, de certa forma, né? Não havia mais Ministério da Cultura, né? Então, é óbvio que esse governo, a gente sente que ele tem um trabalho de recuperação muito grande, né? Então, ele vem proporcionando, criando editais, né, buscando fomentar, né, a área, mas eu acho que ainda não é suficiente, né. A gente vê aqui muito em Brasília também, há um debate muito grande, né, sobre essa questão, né, do governo local, né, dos cortes que continuam acontecendo dentro da nossa área do audiovisual. Então, dentro do FAC, a gente perdeu muitas verbas, né, que eram verbas destinadas para o audiovisual, para o cinema, né, e essas verbas foram cortadas. Então, há uma preocupação contínua, né, nesse sentido. Então, esperamos que o filme sirva também para mostrar o quão é importante realizar filmes, né, brasileiros que contem sobre as nossas histórias, nossas narrativas, né, tanto para, né, para nós aqui, para a gente se reconhecer, se ver na tela, né, se ver representado, né, mas também para levar o Brasil para fora, né, que é muito importante. Qual que é a sua opinião sobre os outros filmes que estavam concorrendo a melhor filme? Você assistiu? Qual que você gostou? Qual que você não gostou? Eu assisti alguns, assim, eu posso falar do Anora, né, que levou, eu confesso que eu fiquei um pouco frustrada, né, com ele. Eu gostei desse filme, eu achei esse filme, né, achei que a atriz Madison, né, estava maravilhosa, realmente excelente, né, eu acho que todas merecem Oscar, é difícil, né, você escolher uma entre tantas atrizes incríveis, mas eu acho que o filme, ele tem um aspecto que me incomoda um pouco, que é a sexualização da personagem. Então, as mulheres sempre nesse mesmo lugar, talvez, achei que ali tem alguns estereótipos que a gente também já está um pouco cansada de ver, e eu acho que o Oscar poderia ter um olhar também, não só para a qualidade do filme, mas também para as temáticas que estão sendo abordadas, né? Então, eu confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionada com né, o fato desse filme ter ganho o melhor... Melhor filme, melhor atriz, melhor o que mais? Esqueci. Melhor filme, melhor roteiro adaptado. Não, e concordando com esse filme, é uma ironia, né? Tava o filme da Demi Moore, A Substância, que trata de uma outra questão, que é a questão do etarismo, né? Da dificuldade das mulheres se colocarem, de se manterem ativa ali, em evidência, né, no mercado de trabalho, na vida social, envelhecendo, né, o quanto é pesado para a mulher envelhecer, toda essa ditadura de a mulher ter que se manter jovem, bonita, magra, enfim, coisa que não existe na vida real, né, e aí quem leva o Oscar é uma jovem atriz num filme com uma temática, como você disse, de sexualização. Você acha que muitas pessoas fazem uma relação, né? É o etarismo novamente sendo reforçado pela indústria hollywoodiana. Você considera que houve isso ou é uma questão isolada? Enfim, não dá para fazer relação. É difícil, né? Você afirmar, mas eu acredito que sim. Porque não é a primeira vez, né? Até quando a Fernanda Montenegro perdeu, ela perdeu para aquela... Gwyneth Paltrow. Que era também, né? Não tinha nem como comparar a atuação das duas. Meu Deus, não tinha. E aquilo foi uma grande frustração também. Não tinha como comparar a atuação, não tinha como comparar a temática, né? A relevância do tema, assim, a profundidade do... Aquilo lá doeu bastante. Mas também não passa uma impressão de que Hollywood, o Oscar, a Academia prestigiam os artistas dos Estados Unidos ou que estão pelo menos erradicados lá, que não, talvez tenha alguns que nasceram, que são descendentes de imigrantes, mas que são erradicados lá.
Eles não têm uma preferência? Não seria uma coisa muito inusitada, por exemplo, ganhar o melhor filme? Ah, com certeza. Já tiveram alguns filmes estrangeiros que levaram o melhor filme, né? Já aconteceu. E também, assim, temos atrizes latinas que já ganharam prêmios, né? Já ganharam Oscar, ou estrangeiras, né? Mas é minoria. O Oscar, ele é uma festa americana, né? Então, ele está ali também para reforçar a hegemonia desse cinema, né? Tudo bem, ele abre as portas para outros cinemas, abre, porque ele também não é, desculpa, mas ele não é besta, né? Quando, né, você vê a mobilização que os brasileiros fizeram nas mídias sociais, né, do Oscar, foi impressionante, né? Se você for dar uma olhada no Instagram deles, todas as postagens que tem alguma coisa da Fernanda Torres, era assim, saía de 300 comentários para 25 mil comentários, né? Então, é claro... Eles mesmos disseram que ficaram muito impressionados, né? Exatamente. Então, é claro que para eles, assim, eles não vão fazer uma premiação fechada só com filmes americanos, porque eles querem justamente reforçar a hegemonia para que nós, né, os filmes que ganham Oscar, vêm para cá, ocupam todas as salas do cinema e os nossos filmes não conseguem espaço para distribuir e exibir, né, nas nossas salas de cinema. Então tem essa concorrência, eles não vão perder isso. Então eles vão continuar trazendo, né, filmes dando como nós, dando, né, um espacinho, mas eles, os grandes prêmios, eles continuam, né, dando para eles. Ou seja, né, ter ganhado como melhor filme internacional foi realmente um grande mérito, muito maior. Eu acho que é o único que eles dariam para nós, né, digamos assim, né. E falando dessa questão da distribuição do filme, né, e do acesso do filme, tem uma outra questão no Brasil que pesa muito, que é a questão do preço, né. Você ir ao cinema hoje é caro, assim. Sim. Você ir a mãe, pai, os filhos, não é um passeio que custa barato, que está acessível, que está acessível à maioria das pessoas. Hoje, né? É um programa caro, realmente, né? R$50 o ingresso, né, nos shoppings, né, para você assistir um filme, é um absurdo. E a pipoca, outros 50, né? Aí a pipoca eu já nem sei, que faz tempo que eu já não compro pipoca. Mas é por aí. Em relação à atuação da Fernanda, essa atuação bem contida dela, né, o que a senhora considera que isso reforça e de que forma que isso dá mais força ao filme? A gente fica curiosa, eu ainda não fui atrás, assim, porque tem uma coisa boa, que o filme, você tem a impressão do filme, né, como você percebe o filme e tal, e depois você vai atrás para saber como foi, por exemplo, como foi a direção de atores nesse filme, né. Eu fico curiosa, assim, eu ainda não tive tempo de, né, buscar como foi esse trabalho dele, né, junto a Fernanda Torres, né, mas com um olhar mesmo de academia, né, com um olhar de técnico, assim, no sentido do trabalho de direção de atores ali, né, se, por exemplo, o que foi feito antes para ela preparar essa personagem, né, como é que ela foi entrando dentro, né, do mundo da Eunice Paiva, o que ela fez, se ela leu os livros, se ela, né, até são questões que eu fico curiosa, assim, né. Para mim, eu acho que ela trabalhou muito bem os sentimentos e as emoções, porque ela carregou todos eles de uma, como é que a gente fala, de um aspecto assim mais contido, né? Então ela teve o tempo todo sofrendo, né? Ela conseguiu passar o sofrimento do momento, né? Ela conseguiu fazer uma diferenciação muito clara entre aquele momento inicial, né? Que tinha toda aquela alegria com a família, com ele, né? Um casal, né? Dessa questão que eu falei do afeto entre eles e tudo. E quando ele desaparece, você vai vendo que aos poucos ela vai se dando conta, porque no início ela, né, acreditava que ele ia voltar, né? Ainda tinha, né? E eu acho que ela deixou acho que a atuação dela tem um aspecto que eu gostei muito, que é
esse estado de você não saber o que de fato aconteceu, né? Então ela tem várias cenas, né, que ela vai ver os amigos, né, que ela conversa com os amigos, e você vê que ela tem, por um lado, uma preocupação se ele realmente, né, está vivo, mas por outro lado fica muito claro que talvez ela está tomando a consciência de que ele está morto, né? Então eu acho que essa atuação dela, né, na forma como ela, né, colocou a personagem, né, na relação com os outros, né, personagens que estavam ali, com os filhos, né, e tudo isso, de uma forma até bem verídica, assim, né? Eu acredito que é muito isso que a Eunice Paiva viveu lá atrás. Que no livro, a impressão que passa é que ela ficou mais revoltada com o marido. Não sei se vocês já leram o livro do Marcelo Rubens Paiva. Ela ficou muito revoltada com ele por ele ter sido inocente de ter permanecido no Rio e não ter ido embora, porque no filme tem aquela coisa de ir para a Inglaterra. Sim. E no livro o Marcelo Rubens Paiva mostra que ela tinha uma mágoa dele por ele ter deixado isso acontecer com ele mesmo, né? E com a família. Isso não passou não percebi isso. Falando de preparação de atores, eu li uma postagem muito curta, assim, de uma profissional que ajudou a Fernanda nessa preparação, e ela falou sobre aquela cena que ela tá no porão da ditadura, né, que ela tá deitada naquele chão, assim, e ouvindo os barulhos. Sim. E que a preparadora colocou ela numa sala que era próxima à sala onde estava todo o elenco ali gravando aqueles barulhos ali, as pessoas, enfim, se movimentando, e falou para ela: agora você deita e tenta imaginar como essa mulher reagiria ouvindo os barulhos do outro lado sem saber o que estava acontecendo. Sabe, foi uma das coisas, assim, que eu li a respeito dessa preparação, assim, de tentar imaginar o que estava acontecendo no outro lado, o que eram aqueles barulhos e tal. E o terror dela de saber o que estava acontecendo com a filha. Nossa. No primeiro dia, isso também deve ter sido o pior momento, né? E no livro também, o Marcelo Rubens Paiva, que não aparece no filme, o Marcelo Rubens Paiva conta que depois ele soube de relatos que o pai morreu. Quando ele morreu, estava tocando aquela música do Roberto Carlos, Jesus Cristo, e que ele ficava o tempo inteiro dizendo: meu nome é Rubens Paiva, meu nome é Rubens Paiva. Então eu acho que eu te pergunto, né, se você concorda, que essa revolta com tudo que aconteceu e essa parte mais de terror mesmo ficou em segundo plano, né? Eles não colocaram isso. Tudo foi muito mais sutil e não deixou de ser tão forte de qualquer forma. Mas é o que eu falei, né, no início da entrevista aqui, é que eu acho que o filme ele está no lugar do familiar, do cotidiano, né? De como a preocupação não é mostrar, né, como que foi, enfim, né, a ditadura fora do espaço, né, no espaço público. Não é aquela narrativa de outros filmes que a gente está mais acostumado, né, que mostra a tortura, mostra pegando, arrastando, jogando dentro do carro. Na verdade. Eu acho que a preocupação foi contar né, o período da ditadura sob o ponto de vista de uma família, né? Então eu acho que o familiar está em todo lugar, e eu acho que essa é a grande força do filme, né? É trazer como que a ditadura, o período da ditadura, como que ele atingiu, né, as famílias, né? Como que não só a geração ali, a Eunice, né, as mães, mas como que isso foi gerando sequelas nas gerações futuras, nos filhos, né? Eu tô com uma aluna minha que fez um TCC agora sobre a avó dela, que viveu também, né, sofreu na época da ditadura. Eles tiveram que ir embora e fugiram para a Bélgica, e ela contou, quando ela chegou na Bélgica,
tinha uma outra família numa situação também fugindo da ditadura. E tinha uma criança lá dessa família, e a criança usava uma bota. E ela, a avó dela, né, falava para a criança, vamos tirar a bota para a gente tomar um banho. E a criança não queria tirar a bota de jeito nenhum, né? Ela fez um escândalo, não queria tirar a bota nem para tomar banho. E aí ela faz uma reflexão sobre isso, né, que é a questão que a gente falou, que é tanto a questão da liberdade quanto a questão do medo, né? Porque a criança, ela, né, no país dela também estava tendo a ditadura, né, um período de ditadura, e ela tinha que estar pronta para, em alguma emergência de madrugada, ela ter que sair correndo, estava sempre fugindo, né, enfim, da repressão, da situação, né? Da repressão. Então, ele não quis tirar a bota, né? E, assim, a gente vai escutando os depoimentos de como os filhos, né? Se a gente ficar aqui conversando, né, tem vários exemplos. Tem uma amiga minha que parou de comer, né? Ela viveu também, a mãe, na mesma situação, e ela, né, começou, não era uma greve de fome, mas não tinha vontade de comer. Então, a gente brinca, né, e olha para isso sempre, de certa forma, passando um pano, né, assim. Por isso que eu acho que o filme é importante, porque o filme, ele traz à tona esse momento que não é um passado, né, ele é um presente, e ele é um passado que às vezes a gente fica tentando esconder ou não falar sobre ele. Tanto é que as pessoas que viveram, né, a ditadura mesmo, que, né, foram torturadas, elas não querem falar sobre isso, né? É um assunto meio tabu, né? Então, eu acho que o filme ele tem essa força porque é sobre a família, sabe? Como que as questões políticas, né, os governos autoritários, né, como que isso chega na nossa casa, né, no nosso no dia a caso dia. da Eunice, diferentemente do relatado em outros filmes, ali não tinha ninguém da luta armada, né, não tinha ninguém nos movimentos e fazendo reuniões de resistência ao governo militar, né, à ditadura, à brutalidade que foi aquele período. Inclusive ele foi deputado pelo PTB, não era um partido de esquerda, naquela época era enfim, partido trabalhista, mas... Gente, nosso tempo acabou. Olha, que pena. Podemos continuar batendo papo em outro lugar, né? Podemos. Porque esse assunto aproveitar não que tem é carnaval e vamos para algum lugar. Professora, muito obrigada pela presença. Já fica o convite para vir mais vezes falar para a gente aí sobre outros temas. Eu que agradeço o convite, muito bom estar aqui, ótimo, né, falando sobre o nosso filme maravilhoso, né, que ganhou o Oscar, né, que foi um orgulho, né, para todo mundo, né, vamos torcer para ele continuar acendendo, né, iluminando aí nossas mentes sobre esse período aí, né, para que ele não se repita, né. Que assim seja. Bom, a gente fica por aqui. Muito obrigada e até o próximo podcast do Correio.